gente tem um favoritismo do Vasco para esse duelo, né? Não tão alto, porque o Vasco não é confiável, né? Para fechar, tem Vasco e Atlético Mineiro, Matheus Montenegro lá em São Januário, o jogo é às 16h, né? Também aí pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, duas equipes classificadas, né, para as quartas da Copa do Brasil. Duas equipes com notícias positivas, né, aí no meio de semana, o Vasco voltando a conquistar uma vitória, classificado para as quartas de final, podem se enfrentar, inclusive, né, que vai ser sorteio, e o Atlético Mineiro também, né, tirando aí o principal favorito, que era o Flamengo. Vamos lá para o nosso Game Arena, vamos dar uma ilustrada, vamos dar uma analisada. Vamos ver primeiramente aqui a tabela de classificação, né, o Atlético Mineiro que está um pouco à frente ali do Vasco, né, consideravelmente à frente. O Atlético essa temporada tem sido bem isso aí, né, timezinho de meio de tabela, 23 pontos marcados, só tem 16 jogos disputados, isso aí é um ponto positivo aí, né, por exemplo, tem jogo a menos do que o Ceará, tem 2 jogos, todos esses times aqui, do 16º ao 11º, as equipes que estão abaixo dele, tem jogos a mais do que o Atlético, então eu acho que o Atlético pode olhar para cima aí, tá, e mirar numa pré-Libertadores nessa temporada, acho que a luta é essa. Enquanto isso, o Vasco é aquela coisa, brigar contra o rebaixamento, 15 pontos marcados em 16 jogos disputados. Vem dessa classificação, pode dar uma animada, né, Fábio? Tudo bem que foi contra o CSA, né, com o time de Série C, mas passou, sim, né? O Grêmio, por exemplo, que a gente falou agora há pouco, não passou, vai embolsar aí 14 milhões, né, pela classificação, sim, que pro Vasco é extremamente importante, claro. Para dar uma tranquilizada, né, nos salários e tudo mais. Bom, mas toma muito gol, né? A gente vê aí nos confrontos do Vasco, né? Tomou gol, só não tomou gol do CSA em um dos jogos, né? Até em casa tomou uma defesa aí que não é muito forte, né? Tomou 2 do Botafogo, 4 do Del Valle, aí tomou em casa do Grêmio, tomou em casa do Del Valle, tomou do Inter fora, até foi o melhor jogo, eu acho, desse recorte, né? 1-1 com o Inter, tomou Cara, gol contra o Grêmio, ele também jogou muito e foi um vacilo, tá? O Vasco ter empatado esse jogo aqui foi inacreditável. Cara, nos últimos 10 jogos, ele só não sofre gol do CSA, que é um time da Série C. Segue sendo difícil confiar no Vasco, tá? Tem a força de São Januário, eu acho que isso aí é um fator importante para a gente não confiar, por exemplo, que o Atlético vai vencer. Aí eu também já acho que não é para tanto, tá? Não enxergo o Atlético Mineiro com um favoritismo para esse jogo, não. O Vasco é favorito, vai estar jogando em São Januário. Mas o Galo vem empolgado, vem de derrota, mas foi uma classificação ali nos pênaltis diante do Flamengo, né? Havia vencido lá na ida, no Maraca, por 1-0. No Campeonato Brasileiro, o último jogo também venceu por 2-1 o Bragantino, até chegou a dar uma poupada aqui, né? O Hulk não começou jogando, por exemplo, aqui nesse jogo, descansou um pouquinho. Mas o retrospecto recente é meio instável, tá? O Atlético Mineiro pós-Copa do Mundo, que é desde esse jogo aqui contra o Bahia, né? Aqui, pronto. Esses 8 jogos que estão aparecendo. Quer dizer, tá aparecendo aqui mais 2 jogos? Seria esses aí, pronto. Esses 8 aí que estão aparecendo na tela. 3 vitórias e 5 derrotas, né? Mas, o que é que eu acho que dá para relativizar? Ele classifica na Copa Sul-Americana e ele classifica na Copa do Brasil, né? Tem esse ponto. Isso. E fora, ele só não fez gol no jogo do Brasileirão contra o Flamengo, né? Ele fez gol fora contra o Bahia. Sim, ele fez gol fora contra o Bucaramanga, fez 2 fora contra o Palmeiras, né? Contra o Ceará ali também, pré-Copa, fez. Na Copa do Brasil fez, no Flamengo fora, né? Então o time que em casa marca gol, né? Deixa aí pelo menos um golzinho. Acho que isso vai nortear um pouco a nossa dica, né? Vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, porque a gente tem um favoritismo do Vasco para esse duelo, né? Não tão alto, porque o Vasco não é confiável, né? Mas assim, cara, podia estar até mais nivelado essas odds, tá? Como eu disse, o Vasco é favorito por jogar em São Januário, mas acho que 2,60, 2,70 pro Vasco e, por exemplo, 2,80 pro Atlético, aquele favoritismozinho leve que você desequilibra só pelo fator casa. Eu acho que esse jogo ele deveria ser isso. E, ao meu ver, a odd do Atlético ela tá até um pouco mais alta do que eu esperava, tá? Eu vou até destacar aqui o empate e o Atlético Mineiro, que pode ser uma boa pedida. Mas o Vasco em São Januário, ele cresce. Tá? Eu acho que vai ser um jogo movimentado, um jogo de gols. Inclusive, eu gosto muito aqui do ambas marcam também. A alternativa, assim, de um pouquinho mais de risco, que eu recomendo para o apostador, é o ambas marcam nesse jogo, que a cotação é 2,01. E eu acho que é jogo de gols, tá? Se for para ter um vencedor, eu imagino que seja 2-1, 3-1, por aí. Mas eu acho que tá pendendo mais para empate com gols. A meu ver, esse jogo aqui é 1-1 ou 2-2, tá? Meu palpite seria esse. E como eu gosto do ambas marcam, e ao meu ver essa discrepância de odds está grande, a gente acaba enxergando valor aqui, velho. Só o gol do Atlético Mineiro, né? Até porque a gente tá falando do Vasco. O Vasco é um time que pode vacilar. O Vasco é um time que gosta de vacilar. Então, por exemplo, vai que seja 1-0 Atlético, 2-0 Atlético. Não é nenhuma loucura. Não é placar inimaginável você pensar isso. Então aqui a gente tá mais protegido, obviamente, do que no ambas marcam, né? Fica a critério do apostador. Quer se arriscar um pouquinho a mais?
vai no ambas marcam, que eu acho que vai dar bom. Quer se segurar um pouquinho mais, quer prezar pela segurança, pega só o gol do Galo, que obviamente é mais seguro. Se for para bater o ambas marcam, o gol do Atlético Mineiro tem que sair. E aqui já tem aquela oddzinha ali que beira 1.5, por isso eu gosto muito dessa alternativa e vai ser a nossa hot bet aí nesse domingão. Vamos com o stake dobrada no gol do Atlético Mineiro. Muito bem, então hotbet aí deste domingão, né? O gol do Galo contra o Vasco em São Januário.